alguns comentários hoje sobre o índice. Então é um dia que você tem uma abertura aqui mais complexa com essa barra e o preço fica preso nessa região, uma região que vem de impulso de alta, mas também vem para uma região que poderia ser uma correção para os dias passados aqui nessa região, mais para trás, existe bastante confusão. Então existe nessa abertura bastante dúvida da direção do mercado e bastante equilíbrio também aqui nos movimentos. Isso aqui a gente narrou lá em tempo real, então você tem barra de alta, e aqui uma continuidade ruim, barra de baixa, depois duas barras de alta, uma barra de baixa e duas barras de alta. Então você tem um mercado que vai indo acima, mas ele vai tendo puxadas muito próximas umas das outras. Então, e até esse ponto dessa barra, até esse segundo impulso, ele praticamente ainda continuava dentro aqui da barra 1 ou nessa região da barra 1. E mesmo que ele não estivesse dentro da barra 1, ele estava ainda nesse range aqui. Se você pegar esse range maior, ele poderia continuar aqui nessa lateralidade. Então, talvez um bom sinal do dia, que foi um dos melhores trades, foi um trade que a gente fez, foi quando o preço veio retestar novamente essa região aqui, depois de três puxadas. Então, é uma wedge isso aqui, um tipo aqui de wedge com barra de sinal. Então, é uma barra que vem acima aqui do ponto de rompimento, cria uma tentativa de continuidade, vira tudo pavio, a barra vira e fecha aqui, abaixo do ponto de rompimento. Então, isso aqui é uma falha de rompimento. Provavelmente essa barra levaria até aqui embaixo. Óbvio que nem sempre o preço vai vir nesse formato. Seria bom que ele sempre viesse quando a gente está posicionado, que o preço andasse rápido em direção aos alvos. Mas não é o que acontece. Ele poderia ter ido lá com várias pernas também, da mesma forma que foi a alta. Mas acabou que ele veio rápido, então, porque foi um bom trade, aqui não sobrou ninguém para comprar. Todo mundo viu isso aqui e vendeu. Quem estava comprado vendeu aqui para desistir. Quem estava de fora vendeu aqui para entrar, porque era um bom sinal. E aí o resultado disso é que o preço acelerou. E se ainda tinha alguém comprado, viu essa aceleração muito forte e acabou tendo que estopar aqui no meio do caminho. Então isso acelerou mais o preço para ir nas mínimas. Até esse ponto aqui, o mercado poderia ser lateral. Era uma possibilidade, ele ia continuar aqui complexo. Então, indo abaixo de mínimas, voltando. Tanto é que essa aqui é ainda uma barra razoável de sinal, não é uma grande barra, porque aqui você tem muita sobreposição e um preço caindo, deixando gaps abertos. Então, foi por esse motivo que a gente tentou evitar a compra aqui dessa barra, esperar um pouco mais de confirmação para depois comprar. Mas quem compra esse tipo de barra, por exemplo, se vai buscar risco-retorno, não estaria tão errado, porque você já tem algum tipo de wedge. Em um dia lateral, você tem aqui pelo menos duas pernas de queda. Tanto é que algumas pessoas venderam aqui essa correção nessa região, igual eu vendi também, para tentar pegar uma segunda perna em relação a esse primeiro impulso, porque ele foi bastante forte. Então, deu para pegar uma segunda perna e essa segunda perna poderia ter terminado aqui, nessa região de wedge, com uma barra que poderia ser uma barra de sinal agora, levando acima. Ainda mais que você tem aqui uma falha de fundo, e quando você tem uma falha de fundo, você pode esperar para cima duas pernas. Então, você poderia ter ainda alguma continuidade. Acabou que não aconteceu. Realmente o preço não conseguiu fechar barras acima dessa barra aqui ou acima da máxima dela. Então isso aqui indicava uma possível continuidade. Tanto é que essa barra aqui também acabou sendo um sinal. Também não era dos melhores, mas para quem busca risco retorno também poderia funcionar bem. Deixando o stop acima dela ou acima aqui da máxima, buscando aqui pelo menos essa mínima aqui anterior. Então tinha um alvo aqui interessante também. E aí para quem, por exemplo, não entrou aqui ou não entrou aqui, não entrou aqui, está me entendendo ainda isso aqui, por exemplo, como o Edge, você viu que os compradores levaram stop aqui abaixo. Esses compradores dessa barra já tinham levado stop aqui, outros compradores levaram stop aqui, então começa a ficar claro que os compradores estão perdendo dinheiro e os vendedores estão ganhando dinheiro. Então é um mercado que pode vir mais abaixo. E aí você tem barras consecutivas de venda. Então isso aqui já colocaria o mercado no modo sempre vendido. Foi assim que a gente entendeu. Então começamos a fazer vendas aqui para baixo. E claro, não é que começamos vendas, não é que todo mundo começou a vender aqui para baixo, é porque aqui você também tinha suportes, então a maioria das pessoas que venderam aqui provavelmente esperavam pelo menos essa correção aqui, que era algo bem possível de acontecer, a gente explicou isso aqui em tempo real também. Eu, por exemplo, já vendi essa barra aqui, uma parte da mão para escalar, entendendo que o preço tenderia a vir mais baixo,
E claro, tudo depende da continuidade. Dependendo se o que o preço viesse fazendo na continuidade aqui, eu ia estopar antecipado, não ia precisar executar o meu stop aqui em cima. Mas acabou que você chega com esse mercado, com essa força, um mercado que tem continuidade, você chega aqui num suporte relevante, você tem isso aqui, então assim, fica claro que aqui não tem compradores, ainda não tem compradores, apesar de ser um ponto de compra, você não tem compradores. A ação do preço te mostra isso. Então, se não tem compradores por tanto tempo assim aqui nesse suporte, provavelmente ele vai passar e vai buscar um pouco mais baixo algum ponto, onde que talvez os compradores vão entender que seja um ponto importante para iniciar as compras. E aí é o que acontece. É claro que olhando aqui parece fácil, você tem um preço que vai caindo, mas aqui quem estava acompanhando isso aqui em tempo real teve que esperar aqui 3, 6, aqui meia hora, 35 minutos, teve que esperar aqui pelo menos, posicionado ou não, teve que esperar uns 35 minutos para depois o preço fazer esse movimento. Então você espera 35 minutos, o preço não sai do lugar, e depois em 10 minutos o preço vem aqui embaixo. Assim são as tendências, muitas vezes elas são lentas, mas elas são lucrativas para quem consegue se posicionar do lado certo. E aqui embaixo tinha essa linha pontilhada, é uma linha, um suporte relevante também, muito mais relevante que esse aqui. E foi aqui onde que o preço começou aqui a dar uma segurada aqui, mas também é assim, não tem comprador, só sobreposição, o preço não consegue, fica por todo esse tempo aqui, talvez mais uma hora aí, e não consegue nem vir acima aqui de uma barra forte que está no movimento, que faz parte do movimento de queda. Então isso aqui provavelmente é uma correção para dar continuidade e é o que acontece. Então o preço faz uma wedge aqui, e uma boa barra de sinal para vender poderia ser até mesmo essa barra. Claro que essa aqui não é tão boa porque você está em uma TTR. Vender baixo nunca é interessante. Mas se você vende isso aqui com o stop correto aqui, mais ou menos, você ainda está no trade aceitável. E aí uma outra barra de sinal interessante é essa aqui, porque aí você já tem confirmação da wedge, você tem a falha de máxima, você tem uma barra aqui na média móvel, finalmente tocando a média. Então isso aqui provavelmente vai levar pelo menos a um teste de mínimas ou um pouco abaixo da mínima, que foi o que aconteceu aqui. Então o preço vai lá, executa as primeiras realizações e até volta um pouco aqui, mas isso não foi suficiente. E aí aqui o preço começa a repetir um comportamento que a gente estava monitorando, que era isso aqui. Então o preço vem abaixo de uma mínima de swing. Aqui ele vem abaixo da mínima de swing, ele faz o quê? Cai, né? Continua caindo e se mantém abaixo. Aqui ele vem abaixo e o mercado compra isso aqui e consegue obter lucro. Então, o preço aqui deixa esse pavio. Então, ele vem abaixo aqui depois, até vai um pouquinho abaixo, mas em 3, 4 bases ele volta acima e quem comprou abaixo consegue obter lucro. Inclusive, quem comprou aqui abaixo e deixou o stop na mínima consegue obter mais lucro ainda quando o mercado faz aqui uma segunda perna para cima. Então, o mercado vai longe. Quando faz uma segunda perna para cima, ele cria possivelmente uma armadilha. Porque esses pontos aqui ainda são pontos relevantes, pontos aqui de vendedores. E aí, quando você tem o mercado vindo aqui acima desse ponto, por exemplo, aqui, ele vem acima de um ponto anterior, de uma máxima majoritária. Então, ele vem acima de uma máxima majoritária e consegue fazer isso aqui somente acima. Então, isso aqui não é uma boa continuidade, essa barra. E aí, depois você já tem uma barra de venda. Então, isso aqui provavelmente é uma falha, um topo duplo a favor da tendência, depois de duas pernas. Então, o second leg trap. E a primeira vez que eu dou preço fechando barras acima da média móvel. Então, isso aqui tende que o preço tem uma boa chance do preço testar a mínima aqui novamente, devido a essa tendência que tem antes aqui do movimento, a probabilidade melhor é essa. Tanto é que quem vende aqui, que também foi um ótimo trade, talvez foi até melhor que esse trade aqui dessa venda, quem vende aqui esse trade poderia colocar o stop aqui acima um pouco acima, ou se preferisse até acima lá daquela outra máxima. Não ia mudar tanto assim o tamanho do stop, e o teu alvo é interessante e a tua probabilidade também. Então, teste aqui de fundo aconteceu, e aí quando testa o fundo você já tem que ficar ligado, porque já sabe o que está acontecendo. Os compradores estão gostando de comprar abaixo de mínimas porque eles estão ganhando dinheiro. Então o preço vem aqui, eles compram aqui abaixo e já conseguem ganhar algum dinheiro. E aí o preço vem imediatamente após abaixo novamente e eles compram novamente porque eles estão conseguindo ganhar dinheiro. Só que quando vem duas vezes aqui abaixo, uma vez muito próxima da outra, você já pode ter aqui uma ideia de esse pulso foi muito forte, parecido com esse aqui. Acabou que esse aqui deu uma segunda perna, pelo menos. Depois foi mais, mas isso você já ia ter que ver na continuidade. Esse aqui também.
E aí, como ele foi bastante forte, talvez ele faria uma segunda perna. Ele fez. E essa segunda perna também perdeu fundo, mas voltou imediatamente. Então agora você talvez tenha aqui um fundo duplo. E aí a mesma condição de antes aqui em cima, caso funcionasse. Mas esse aqui o contexto não era tão legal. Esse aqui é um contexto mais relevante, porque isso vem fazendo isso há bastante tempo. O preço está saindo de um movimento forte e vai ficando cada vez mais lateral. Cada vez, você olha os impulsos, você tem esse ponto, você volta quase lá aqui. Então você vai mais abaixo, agora você volta aqui, acima já desse ponto. Então você vai lá embaixo, e agora onde que você vai voltar? Talvez no meio, ou talvez até aqui em cima novamente. Foi o que aconteceu. Então, ainda mais que você tem falhas aqui consecutivas de fundo, possíveis falhas consecutivas de fundo. Essa não falhou tanto, mas aí você teve uma nova perna que falhou bem. E essa barra já mostrava que o preço poderia realmente, pelo menos, no mínimo, corrigir para o fundo. Ainda que tenham vários motivos para você comprar, talvez nessa região, para quem opera price action tem que entender e aceitar que isso aqui ainda assim é um trade de baixa probabilidade. Porque você vai achar o edge se você quiser, você vai achar outras wedges de outra forma, uma wedge truncada, que você não consegue desenhar exatamente, mas você tem três puxadas. Você vai achar duas pernas nessa queda. Você vai achar motivos para que você compre essa região. Você vai achar projeção, provavelmente disso aqui projetado para baixo. Então você vai achar que o preço vai dar mais ou menos nessa região. É, mas ainda assim, com uma compra aqui você vai ter aí no máximo 40% de chance de probabilidade. Então, você precisa obrigatoriamente buscar risco-retorno. Então, quem compra essa barra, ou até mesmo quem compra essa barra aqui, se você colocar o stop aqui, ou abaixo, ou mais abaixo, ou projetar essa outside para baixo, ou se você comprar essa barra e colocar o stop abaixo dela, ou colocar um pouco abaixo dela, o tamanho do stop que você usar, você vai ter que buscar em risco-retorno, no mínimo aí uns 2-1, seria melhor, para que no longo prazo você conseguisse rentabilizar melhor a conta. Então, nesse caso aqui, fica difícil até de fazer parcial devido a ser uma ideia de trade de reversão. Então, é legal buscar 2-1 e se você entra, você tem que ver se esse teu 2-1, por exemplo, não está aqui em cima. Então, porque às vezes senão não compensa você entrar e você tem que contar com o rompimento de máximas passadas para aí você conseguir pegar teu alvo. É interessante quando um primeiro alvo ou um alvo de parcial que te possibilite risco retorno, ele fique abaixo aí de uma região ou dentro aqui de uma região em que seja possível para se testar. E quem comprou essa barra, o 2-1 deu mais ou menos aqui em cima, que era essa região aqui do gap também, que provavelmente seria fechado. É, porque o preço estava bastante lateral já, então ele tende a fechar esses gaps. E foi o que acabou acontecendo. E aí você ainda tem aquele outro motivo que eu comentei agora há pouco, que é o preço vindo abaixo de mínima. Então, se isso aqui é algum tipo de MTR, ou um movimento normal também, se você tem um preço vindo abaixo de mínima e falhando, você vai esperar para cima agora duas pernas. Então, você tem aqui uma perna, o preço não perde mínimas de base, isso aqui é bem interessante para quem está pensando em compras. E para quem ainda está vendido, seja que vendeu aqui ou seja vendeu aqui em cima, vai ter que estopar aqui em algum lugar. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser até nessa barra de sinal de compra você já tem que desistir do teu trade da venda. Não importa se caiu lá no começo do dia bastante. Aqui é um outro cenário, a coisa está mudando, o preço está mudando o comportamento. E aí depois que ele faz uma primeira perna, aí finalmente ele vem abaixo de barra. Primeira vez, ele vem aqui abaixo de barra, primeira vez isso aqui provavelmente seria comprado. Foi comprado, produziu essa barra, o preço não conseguiu mais perder essa barra aqui com fechamentos. E aí depois soltou uma segunda perna que aí foi lá, fechou o gap, deu 2-1 e foi até acima da máxima, inclusive, para repetir os comportamentos que ele vinha fazendo aí, os comportamentos passados. Então é uma wedge, pode desenhar ela assim ou você pode desenhar ela assim, que é uma forma mais correta porque você liga as linhas. Isso aqui tudo é uma região. Não existe exatamente uma linha assim perfeita. Isso aqui você pode até desenhar a linha perfeita, mas você já imagina aí na tua cabeça que isso aqui é uma região, é assim, ó. Tem um range aqui, não é uma linhazinha perfeita. E tudo é assim no mercado. A média móvel é a mesma coisa. Não é que a média móvel é algo perfeito. Você tem a média móvel como referência de preço, mas aqui, por exemplo, o preço não tocou na média. Mas se você quiser contar como que tocou na média, tudo bem. Porque a média não é essa linha aqui, a média é isso aqui, ó. Você tem uma região em volta da média que você tem que imaginar que se o preço passou muito perto, você já pode até contar que tocou a média. Não tem problema. Né? Porque mesmo que não tenha tocado perfeito na média, provavelmente vai se comportar de acordo, vai se comportar como se tivesse tocado. Então, mais ou menos algumas coisas que deu para ver no dia. Foi um dia bastante técnico, deu oportunidades para quem queria operar na tendência, deu e funcionou oportunidades para quem queria operar contra a tendência.
Claro que não todas, a maioria das vezes isso vai falhar, né? Por exemplo, quem comprou essa barra aqui com certeza falhou, mas isso aqui você já sabia que aqui ia falhar, porque ou você já imaginava, se você está há um tempo aí estudando para esse action, isso aqui a gente comentou na sala. Daria para vender essa barra, ou daria para vender essa barra aqui, ou daria para vender o fechamento dessa barra. Essas barras de compra aqui normalmente vão falhar, isso aqui é armadilha. Só que essa barra aqui, por exemplo, ela já é muito diferente dessa aqui. Essa aqui você tem uma barrinha contra uma tendência, então não faz muito sentido. Você tem isso aqui contra uma tendência, né? E aqui não, aqui você já tem uma barra de sinal depois de duas pernas em um movimento que eu desenhei agora há pouco aqui, que é um movimento que já vai ficando cada vez aqui mais lateral, então o preço já vai até acima de máximas. Então aqui nesse contexto não seria uma surpresa você entrar uma compra aqui nessa região para levar aqui nas máximas. Mas depois dessa pancada aqui, por exemplo, para baixo, você entrar com uma compra aqui, achando que vai fazer isso aqui, aí é mais improvável. Tanto é que não funcionou hoje, normalmente não vai funcionar. Então, algumas coisas que deu para ver aí no dia de hoje.